Este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Adriano Diogo, do PT. Sempre um prazer recebê-lo em nosso estúdio. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado pelo convite. O assunto de hoje, Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva. Já são mais de 80 encontros desde a criação da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, nesta Casa de Leis, de 15 de maio do ano passado para cá. Estamos nos aproximando cada vez mais da verdade ou é um quebra-cabeças que ainda faltam muitas peças, deputado? Não, nós ainda estamos no capítulo da memória. Da memória. Nós ainda não chegamos à verdade. Não. Então vamos dividir essa história. Muito se fala memória, verdade e justiça. A gente ainda está... Na memória. Na memória. O que é a memória na nossa linguagem? É o capítulo das vítimas, dos atingidos. Nós não... Porque qual é a divisão de trabalho entre a Comissão Nacional da Verdade e a estadual? No Brasil, oficialmente, assassinatos políticos e desaparecimentos são 540. São Paulo investiga 154 casos de mortos desaparecidos. No período da ditadura, oficialmente registrado, tem 80 mil presos. E presos e torturados e tal. A maioria do estado de São Paulo. Então, essa é a divisão de trabalho. Agora, tem os subgrupos. Subgrupos dos trabalhadores. Sim. Então, é como os trabalhadores e o movimento sindical foi atingido pela repressão. Tem o grupo dos camponeses. Quais foram as violências no campo no estado de São Paulo que nós estamos observando? Agora nós vamos fazer o grupo dos militares. Os militares presos, punidos, caçados e torturados. Então tem os militares, os trabalhadores, os camponeses, e fizemos a imprensa. Sim. E agora nós estamos fazendo subgrupos, com as comissões universitárias. Sim, as universidades, PUC, a maneira como... As universidades. Sim. Como a repressão atingiu as universidades, né? Sim. Então, a imprensa, que é um capítulo bem inicial. Nós vamos ver a educação, né? A arte em geral, a literatura. Sim. São subgrupos dentro... Temáticos. Temáticos. Os negros, sim. O capítulo dos negros. Nós temos aquele projeto, que eu considero um dos projetos mais importantes, que é o dos personagens, que é feito com a TV Assembleia, que é dar vida aos personagens mortos desaparecidos. Conseguimos, finalmente, encaminhar a mudança da redação dos 154 atestados de óbito, sim, que é uma coisa que vai ser uma... Palpável, ou seja, já se mudou a história de famílias que não tinham direito ao documento que dizia exatamente a causa mortis. Morte, sob tortura, BBB. E outra comissão que nós vamos tentar formar, se a gente tiver perna, é a comissão do nome dos logradouros, sim, que estão associados a pessoas da repressão. Deputado, conte um pouco como é a interlocução entre as comissões da verdade. Se sabe que existe uma comissão nacional, comissões estaduais, comissões municipais, universitárias. Como tem sido a troca de informações, o diálogo franco e aberto entre essas comissões? A única comissão que existe na forma da lei é a nacional. O resto é movimento popular. Sim. Mas dessas coisas geniais que só acontecem no Brasil. Em nenhuma parte do mundo onde foi criada a Comissão Nacional da Verdade, se criou uma miríade de pequenas organizações autodenominadas Comissões da Verdade. Sim. E isso está dando uma riqueza fantástica. Qual é o problema? O problema é o seguinte, a Comissão Nacional da Verdade é um órgão do governo brasileiro. Então ela não pode funcionar sozinha, sem apoio do... Então vamos voltar àquela parte inicial da sua pergunta. Como é dividida uma Comissão da Verdade? Ela é dividida em 3 fases, 3 capítulos. Memória, verdade e justiça. Que capítulo nós estamos? Na memória, que é das vítimas. O que é a verdade? É o poder, o lado do poder. As cadeias de comando. Quem financiou, quem pagou, quem organizou, quem torturou, quem mandou matar, sim, em circunstâncias. E a terceira, que no Brasil é proibido falar, justiça, que é a justiça. Essa é proibida. Agora, ninguém consegue partir da memória para a verdade
se não tiver uma perspectiva de justiça. De justiça. Isso não existe. Sim. Agora, sabe por quê? Eu acredito, eu sou uma pessoa, sou católico de origem. Minha formação é todinha católica. Sim. E o catolicismo tem como símbolo máximo a cruz. O que é a cruz? A cruz era o símbolo do perdão, da pena de morte e do perdão aos macabeus. Os cristãos são povos de origem macabeia. São os macabeus, Jesus Cristo e todos os seus apóstolos eram macabeus. Pois bem, as pessoas acham, que não tem muito conhecimento, que o único que foi crucificado foi Jesus Cristo. Não. Jesus era um dos macabeus que foi condenado à morte. De maneira exemplar, até para que os outros fossem punidos juntamente com ele. Exatamente. Pois bem, esse símbolo, a cruz, está para o povo macabeu, o povo da Palestina, assim como o pau de arara está para o povo brasileiro. Então, e a Igreja Católica, que tem 2000 anos de existência, há 2000 anos faz a Comissão da Verdade. Com 3 redatores, você viu que eles fizeram 3 comissões da verdade. Cada apóstolo fez uma versão da Comissão da Verdade. Né? E isso se espalhou pelo mundo. Então, a Comissão da Verdade, pode ser que a nossa geração não faça, outras farão. Sim. Então, desde que tem essa linha de memória, primeiro preservá-la, tirar de dentro das catacumbas, ou seja, das covas rasas ou dos lugares onde, ou os porões, trazer primeiro essa memória, se chegar à verdade, saber quem mandou, quem financiou, para se alcançar a justiça. Exatamente. Nós estamos devendo para o povo brasileiro esse tribunal de Nuremberg. Quando se fala em mais de 150 vítimas, são mortos e desaparecidos aqui em São Paulo, há uma intersecção com outros estados? Havia uma coordenação nacional ou cada qual fazia o que bem entendia porque o regime era de exceção? Não, era articular. Tinha organizações nacionais. Organizações nacionais. Seja, por exemplo, nas Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, todo mundo sabia o que fazia, quem mandava. Isso vinha direto do gabinete da presidência da República. Não existia porões da ditadura. Sim. Não existia excessos. Não existia exceção. Era do alto comando que irradiava pelos ministérios para esses organismos. Não tem grupos paralelos, não existe nada disso. Era tudo articulado. Era uma rede nacional. Inclusive a tortura, que é ilegal em tribunais internacionais, ou seja, como o regime se apoderou dessa máquina de extrair confissões, algumas inclusive que levaram a óbito. As pessoas morriam dentro do cárcere. Isso era tudo combinado, nada foi feito por acaso. Ninguém foi morto por acaso. Por acidente de trabalho, como a gente diz, né? Apanhou demais e aí... E teve gente que saiu de lá tão destruída que morreu em casa, morreu por nunca mais se recuperou. Sim. No caso dos depoimentos, como tem sido, o deputado Adriano Diogo, que é coordenador da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, como tem sido a coleta desses depoimentos? Geralmente vem reunidos de muita dor, de um passado que muita gente quer pôr uma pedra em cima, quer esquecer. Muitas vezes dentro da própria família há um silêncio sepulcral. Por quê? É muito difícil, né, Jô? Primeiro que passaram muitos anos. Passaram 50 anos. 50 anos. Praticamente. Então, as pessoas, a maioria está morrendo. E quem ficou vivo está desanimado, não acredita, está desmotivado, não acredita. Mas não é esse o momento, quando se tem na presidência da República uma presidenta que passou pelo cárcere, que também foi torturada? Não seria esse o momento, não digo de revanchismo, de acerto de contas, mas se prestar, se colocar a verdade? Ajuda. Mas no Brasil, quem fez todo esse trabalho foram os familiares. O governo brasileiro teve um avanço significativo no governo Lula, sim, com o ministro Paulo Vanucci,
nesse governo muito pouco... Lógico, a gente tem que reconhecer a importância Sim, da aprovação da lei. Mas afora a aprovação da lei, muito pouca coisa avançou. No tocante ainda aos depoimentos, é possível se arrancar, se vislumbrar as tais cadeias de comando? Ainda não estamos nessa fase ainda, estamos coletando a mensagem das pessoas que foram vítimas ou parentes próximos dessas vítimas, deputado. Mas como é possível alcançar quem fez ou quem mandou fazer? É difícil, porque essas pessoas ainda têm muito poder militar, poder político. Sim. Porque os torturadores, quer dizer, as pessoas falam, era uma ditadura militar? Era. Mas tinha uma participação muito grande do poder civil? Sim. Alguns arriscam até chamar de ditadura civil-militar. Civil-militar, muita gente fala civil-militar. Se não os próprios militares, Sim. ou os próprios empresários, ou os próprios políticos que organizaram, planejaram o golpe, eles estão aí, os que não estão na ativa estão reformados, Sim. com vida fantástica, com salários maravilhosos, e os que deram o golpe ganharam muito dinheiro, ganharam muito poder. E como fica também, para efeito de Comissão da Verdade, ouvir dessas pessoas, não aqui no funcionamento, nas audiências públicas, transmitidas inclusive pela televisão e pela web, ouvir de pessoas na mídia repercutindo que estavam prestando um comando, estavam obedecendo ordens, e alguns ousam dizer que fariam tudo outra vez, deputado. O senhor já ouviu isso, inclusive? Eu acho... Esses caras eram psicopatas, né? Embora eles estivessem dentro das instituições, sim, eram escolhidos os mais loucos, os mais sádicos, os assassinos, né? Sim. E essas pessoas, eles eram tidos como os melhores soldados, os melhores, a melhor folha... Cumpridores da lei e da ordem. Eles não estavam lá como párias, sim, eles estavam na elite. Os comandos que eles serviam, as unidades que eles serviam, eram unidades de elite. Tinham noção que iriam marcar gerações. Eu lembro aqui o seminário Infância Roubada, realizado em maio, deputado, quando muitas crianças que foram afastadas, apartadas dos seus pais, que foram morar com outras famílias, que foram tiradas de cena literalmente, eles tinham noção, esses torturadores, que podiam acabar com uma geração inteira aí de pessoas? Tinham noção. Tinha. E é por isso que eles agiam. Jorge, eu vou explicar uma coisa. Nós temos que recorrer, para falar da ditadura e dos crimes da ditadura, a dois formatos. Primeiro, trazer as pessoas que viveram a realidade, ou os familiares, para contar como se fosse uma história da vida privada, fosse uma história pessoal. Segundo, quando não dá para trazer o testemunho, o testemunhal, tem que fazer na forma de ficção. Sim. Porque a barbaridade foi tão grande, tão grande, tão grande, ou você põe o familiar, o cara lá para depor, e o sujeito acredita, fala, tudo na primeira pessoa, sim, ou você põe como ficção. Como se contasse a história de outrem. Uma história que pode ser arte, pode ser, sim, literatura, pode ser, entendeu? Para aí a pessoa ter uma dimensão. Porque se você contar politicamente, sociologicamente e tal, o cara fala, aí está exagerando, né? Não é, nessa até, como é que eu vivia nesse Brasil, eu não sabia nada disso, e futebol e ditadura. Tem gente que ainda duvida que isso tudo aconteceu nesse período. Viu um Brasil grande, um Brasil em crescimento, o ame ou deixo, e muita gente até ignora que possa ter havido tanta atrocidade aí nos chamados porões da ditadura, deputado. Lógico, Jorge, porque acontece o seguinte, se você viveu uma época e as coisas aconteceram, tem duas possibilidades, ou você concordava ou você não sabia, né? Sim. Tem muita gente que não sabia, mas tinha gente que concordava. O problema, você pega a Alemanha nazista. Você pode acreditar que tinha gente na Alemanha
que não sabia que tinha campo de concentração? Pode. Mas você também pode acreditar que muita gente era a favor do que estava acontecendo. Sim. Então, Colaborava com o regime de... O golpe não foi uma coisa que aconteceu em Fernando de Noronha, sim, ou no Acre. Sim. Aconteceu aqui em São Paulo. O centro de tortura que era na Rua Tutóia. O Fleury ficava lá na Luz. Sim. Né? Então, as coisas aconteceram. Agora, lógico, o povo alemão, por exemplo, faz 30 anos, 40 anos, que eles fazem um processo de psicanálise coletiva. Sim. Aqui não. Aqui não. Né? E o problema é o seguinte, as pessoas ainda continuam que se use os mesmos métodos, porque a ditadura só acabou em alguns setores. Nas periferias, nas bordas das grandes cidades, nas delegacias, ainda há tortura e ela é meio corrente ainda, deputado. Nunca se matou tanto como se mata hoje na periferia. Pois é, isso é um resquício da ditadura que ficou. Pena de morte só não existe no papel. Pena de morte só não existe no papel. O poder dos grandes grupos econômicos, o poder das grandes famílias que detêm o jornalismo, as grandes cadeias. Você pode acreditar que a maioria das retransmissoras de televisão de diversos canais pertence a caciques, que foram os caras que financiaram e deram o golpe, e hoje eles controlam todas as retransmissoras. E a quem interessa o apagamento dessa memória de 40, 50 anos? As marcas que foram ali apagadas para, nesse momento de democracia, não se falar mais disso, deputado. Eu digo isso também porque há espaços como a Auditoria Militar, como o Museu da Resistência, ou seja, por que é tão difícil reconquistar esses espaços para que haja diálogo, para que haja uma reflexão sobre o passado e que esse passado nunca mais volte à tona? Jorge, os partidos políticos apoiam a Comissão da Verdade, mas não faz parte da agenda dos partidos políticos discutir as consequências da ditadura. Sabe por quê? Por quê? Porque todo mundo perdoou. Anistia para os dois lados, está tudo perdoado e... Você vê hoje, a política de alianças Sim. é a forma educada de dizer que não tem problema a gente ficar no mesmo grupo, assassinos e assassinados, torturados e torturadores. Tudo em nome da governabilidade. Tudo em nome dos pactos. Os pactos de silêncio. Deputado, como ficam os casos dos chamados crimes continuados? Ou seja, uma pessoa que se sabe foi torturada, provavelmente morta, e o corpo até hoje não apareceu. Tem-se a tese de que esses crimes ainda estão aí em aberto e, portanto, enquanto não aparecer o corpo, enquanto não aparecer a verdade, as pessoas que promoveram isso podem ser punidas, podem ser processadas? O Supremo Tribunal Federal é muito conservador. Então, a OAB Nacional e a Procuradoria-Geral da República que vão pedir uma nova abertura, né? Sim. Do processo. Agora, isso é um processo político. E eu te digo, se a nossa geração não fizer, a geração que vem aí vai fazer. Todos estão ansiosos pela verdade. Estão querendo saber o que houve nesse momento da história do país que ficou... As pessoas perceberam que quando você não corrige um erro, ele se repete com maior intensidade. Sim. Então, nenhum processo do genocídio dos indígenas foi feito. Nenhum processo da escravidão foi feito. Como análise da tortura e tal. Se o da ditadura não foi feito, esse país fica ingovernável. Sim. Por que esse país tem tanta violência? Por quê? Porque tem miséria, tem desigualdade e tem um corpo repressivo que ninguém confia. E quem confia, por exemplo, mesmo nesse panorama de democracia, digamos, nas Forças Armadas, quando se fez, por exemplo, no Araguaia, limpezas, até com a população local ali, tirando os vestígios de que houve uma guerrilha lá. Quando a aeronáutica na Bahia queima documentos, quer dizer, então, quem... Uma de cada vez. Quem foi o militar responsável
pelo massacre da chamada guerrilha do Araguaia, Curió. O Curió, Coronel Curió, desde então, só caiu para cima. Sim. Ele era o coordenador da exploração da mina de Serra Pelada, tanto é que lá virou o município Curionópolis, e hoje o Curió é o cara que controla todos os garimpos da Amazônia. Já falei isso, vou falar 100 vezes. Esses caras só caem para cima. Entendeu? Enquanto não rever esse troço, qualquer cara que está matando alguém hoje vai falar, isso não vai dar rolo nenhum. E a revisão pode vir, por exemplo, pela voz de um procurador-geral, o Janot, quando fala em revisão da lei de anistia? O senhor acha isso possível? Não, o problema é o seguinte, isso tem que ser julgado pelo Supremo. Sim. Mas isso é um processo político. Entendeu? Sim. Não veio a campanha das diretas para voltar à democracia? Sim. A campanha das diretas não foi interrompida? O que veio? Veio o colégio eleitoral. Sim. Quem virou presidente? Sarney. Sarney, que veio da ditadura. Era o presidente da Arena. Sim. O Tancredo morreu, não foi eleito. O Sarney, que era vice da chapa, nem tinha sido eleito, virou presidente. E o Ulisses Guimarães está procurando os peixinhos no mar, não é verdade? Não deixaram o Ulisses assumir. Sim. Que o Ulisses que tinha que assumir. E o Sarney está mandando até hoje. Deputado, como fica o papel da comissão e das comissões da verdade? São subsidiárias da Comissão Nacional, tudo isso vai virar um grande relatório. Como se pode chegar às cadeias de comando, como o senhor disse, e falta muito para alcançar a justiça nesses 2 minutos de encerramento da nossa conversa, deputado? Falta muito para alcançar. Imagina, Jorge, nem os médicos legistas, nós estamos conseguindo responsabilizar. Nem os médicos. Eles não perderam nem o CRM. Porque é tão difícil, né, dialogar, inclusive, com os governos. A quem interessa sentar em cima dos documentos e impedir toda a sorte de investigação. Não era tempo de clarear, de jogar a luz sobre esse passado? Tudo isso vai ser resolvido na política. Na política. Na política. A hora que os partidos políticos forçarem os governos a contar essa história, tudo será aclarado. Porque está tudo escrito, está tudo documentado. Sim. Todo mundo sabe quem fez, é só a política falar, isso é prioridade da pauta. Em tempos de lei de acesso à informação, de internet, ou seja, as pessoas podem fazer consultas de suas próprias casas, isso ajuda, traz luz sobre esse passado que ainda não foi devidamente contado? Só o fato do Brasil nunca mais produzido pela sociedade civil ter sido informatizado é uma coisa fantástica. Por que a gente não buscou essa verdade antes, deputado? E digo mais, alguns países têm feito várias passagens, várias comissões da verdade, uma entrega o material, a outra continua a partir daquele ponto, e a figura do brasileiro cordial, aquele que põe uma pedra em cima, esquece, isso também atrapalha. Há uma passagem no filme Flores Raras, que a protagonista põe a cabeça para fora da janela e vê o pessoal jogando futebol na praia no dia do golpe. Ele fala, que país é esse que depõe um presidente que está fora do país e tudo segue no futebol? Jorge, é muito difícil fazer comissão da verdade no país da mentira, né? Esse país não é um país sério. O povo é sério. O povo é sério, mas... O povo dá duro. O povo rala. Mas o dia que o povo brasileiro souber como é feito, que a frase não é minha, evidentemente, como são feitos os jornais, como é feito o pão, e como é feito a salsicha, e como são feitas as leis, haveria uma grande reação. Deputado, sucesso à frente da condução da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva e o seu mandato. Volte mais vezes à TV Assembleia para falar de Comissão da Verdade. Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado por todo o apoio que a TV Assembleia tem dado à comissão, em particular você e todo o povo aí. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Esse é o deputado Adriano Diogo, do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.